de hospitalidade. Elza, mãe de Ana, tia Maria, tia Calu, a Miriam, e Edinha, e Eliette, e Maria, e a gente vai fazendo aquela lista de irmãos e irmãs que tinham, e algumas estão vivas até hoje, têm o prazer de abrir as portas de sua casa para hospedar aqueles que lhes vêm apresentar o Evangelho, pregar o Evangelho. E isso tem sido durante gerações e gerações, e as mais novas aprenderam isso com seus pais e com suas mães, e eu tenho experimentado isso lá em Jiribatuba, experimentei várias vezes e em outras cidades. Porém, irmãos, por causa da insegurança, por causa do medo, por causa da violência, porque a cidade cresceu e porque eu não conheço mais as pessoas, eu não conheço quem são essas pessoas, a hospitalidade tem sido esquecida e negligenciada. Nós precisamos, irmãos, entender que a hospitalidade é uma dessas atitudes que nós precisamos praticar com o coração convertido e arrependido. Pensem comigo agora em uma família que vem de uma cidade do interior, alguém que vem para fazer um exame no Roberto Santos ou no hospital, qualquer desses aí, hospital universitário, hospital das clínicas, ou alguém que vem fazer um exame médico, ou alguém que vem ficar internado, alguém que precisa de alguém para substituí-lo na escala. Hoje de manhã, alguém me procurou, Edel, e fez: meu irmão, ligue para a família de Cecília, porque se precisar, eu já estou pronto aqui para sair daqui, para ir para o hospital, para tomar conta de Cecília no hospital. Eu imediatamente fiz: dessa vez, hoje não vai precisar, porque Cecília está na UTI não fica ninguém. Mas certamente nós vamos precisar de pessoas que auxiliem Cecília no momento que ela sair da UTI e vier por quarto. E isso, irmãos, é obrigação da igreja, é atitude cristã. Prestar socorro é atitude. Nós não podemos usar como desculpa a labuta, o corre-corre, o dia a dia, e todos nós temos essas demandas. Muitas vezes, não é ir ficar no hospital, ou não é hospedar na sua casa. Não descartem isso. Mas muitas vezes não é somente isso. É uma palavra acolhedora, é uma visita, um braço amigo, um ombro amigo, um ouvido amigo. Ouvido para ouvir as lamúrias. O que a pessoa quer? Ela está querendo ter razão. Mentira. Ela quer somente colocar para fora. E ela fala, e desabafa. E depois que desabafa, o peso saiu. O pastor Paulo fez isso de manhã, né? Falou com a gente: vai para fora, converse com alguém, né? Busque ajuda, converse primeiro com Deus. Mas na igreja nós precisamos entender que nós precisamos socorrer essas pessoas. Vocês já observaram que Jesus ficou hospedado na casa de alguém que estava com debilidade, que estava doente? Alguém podia dizer: não, olha, eu tenho uma doente em casa, minha sogra está doente, então providencia um outro local, minha casa é muito apertada, não tenho bons móveis, eu não tenho o conforto que eu poderia e gostaria de lhe dar, então deixa para uma outra oportunidade. Mas Jesus foi ficar hospedado na casa de alguém que estava necessitado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele vai falar das características dos presbíteros e diáconos: olha, presbítero, presta atenção, essa mensagem é para vocês, viu, carapuça? Olha, você que é diácono, viu, essa mensagem é para vocês. É necessário, portanto, que o bispo é o presbítero, viu? Seja irrepreensível, já preguei sobre isso aqui, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. E aí Paulo coloca aqui, ó, Paulo cheio do Espírito Santo, e hospitaleiro. Presbítero que não sabe hospedar, não sabe receber, não está pronto para ser presbítero. Presbítero que é nojento, que é presunçoso, que não me toque, que é afastado. Esse aí está dando característica que não serve para ser presbítero. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele vai tirar a ênfase do presbítero
Ele não está excluindo o presbítero, mas ele vai tirar a ênfase do presbítero e colocar na igreja. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O pessoal já sabe desse texto de cor. Cobre a multidão dos pecados. No versículo 9 ele diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospede e não reclame. Isso aqui, Pedro não direciona aos presbíteros, direciona, pastor, à igreja. Olha, eu me lembro quantas vezes eu fiquei na casa de Elza. Elza já tinha várias dificuldades, Ana Maria sabia disso, ela estava velhinha, com problema. Elza dizia, vai ficar na minha casa. Elza construiu um quarto lá no fundo, né, da casa para Pauliana, e toda vez que eu ia para lá, Elza decidiu morar um pouco mais afastada da igreja, e eu tinha que ficar na casa de Elza. E teve uma vez que eu não fiquei, Elza ligou para Ana Maria e falou, cadê a Manuel que não veio para aqui? E tal, eu digo, meu Deus, eu não queria ficar para não incomodar, ver a Elza, ela disse, não, quero que fique aqui na minha casa. Então, sede hospitaleiros e sem murmuração, sede hospitaleiros com prazer, com alegria, com contentamento, com felicidade. E aí o escritor de Hebreus vai dizer por quê. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2 diz, seja constante o amor fraternal. Vejam, irmãos, que é a complementação de Pedro, é a continuidade do mesmo tema. Sede constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Não sejam negligentes na hospitalidade. Sabe por quê? Porque alguns, praticando-as, hospedaram anjos. Diga aleluia, meu irmão. A pessoa pensou que ia receber uma pessoa comum, pensou que ia receber uma pessoa qualquer, mas ela estava hospedando um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor que trouxe bênção para esta casa. Diante disso, irmãos, que nós estamos falando, como é que você tem se portado? Eu, Francisca, Edel, Anita, Gabriela, Arthur, Meire, Sofia, Nicole, Marilúcia, como é que nós temos nos portado diante disso? Nós temos sido verdadeiramente acolhedores, receptivos, nós temos socorrido os santos em suas necessidades, nós temos sido e desenvolvido a hospitalidade. Não estou falando para quem está na Suíça, não, irmãos. Estou falando para quem está aqui na Boca do Rio, a nossa igreja. Essa mensagem é para mim e para você. Quais são as atitudes dos seguidores de Jesus apresentadas neste texto? A segunda é, eles praticavam a intercessão. João Nilson, não estou fora da homilética não, viu? No texto de Mateus, a narrativa de Mateus é intrigante, que o texto de Mateus diz, Jesus curou. Botou a mão, deu a mão, levante. Não está falando de nada de oração, mas lembra que eu falei que um texto completa o outro, que completa o outro? Ele não contradiz o outro, ele completa. No texto de Marcos diz assim, a sogra de Pedro achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Aqueles quatro, Pedro, André, Tiago e João, estavam lá falando sobre o quê? Sobre a mulher que estava doente.